Bem-vindos ao Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Olá, eu sou Laurinda Queiroz, este é o canal Toda a Verdade. Sou portuguesa, nascida e criada na cidade do Porto. Como nós costumamos dizer aqui em Portugal, sou tripeira de gema. Sim, sou mesmo tripeirinha. Tenho 58 anos e mais ou menos cerca de 50 anos eu fiz parte da instituição Congregação Cristã aqui em Portugal. Fui auxiliar de jovens, fiz parte da equipe de limpeza da Casa de Oração do Bom Jardim. Fui musicista, sim, toquei clarone alto ou clarinete alto. Pois bem, só que por razões que estão bem explicadas num dos vídeos que fiz, tem lá para poderem acompanhar por que razão é que eu saí da congregação. E já posso vos adiantar que foi porque não concordei com as diretrizes, com as tomadas de decisões em relação a assuntos delicados de muita responsabilidade e que têm a ver com os abusos sexuais que foram cometidos dentro das instalações da Congregação Cristã aqui em Portugal. Para quem acompanha o canal, sabe perfeitamente que eu gosto imenso de colocar perguntas. E é nesse intuito que eu vou aqui continuar, e neste vídeo principalmente, vou colocar umas perguntas, umas dúvidas que andam aqui a pairar e que eu gostaria que elas fossem respondidas. Mas, entretanto, quero dar os parabéns e quero agradecer a todos aqueles que se inscreveram, que continuam a apoiar o canal, continuam a partilhar os vídeos e que acreditam que este canal simplesmente fala e apenas exclusivamente toda a verdade. Vamos continuar porque eu tenho aqui um assunto muito interessante a questionar aos senhores do Brás e principalmente ao Salvador Cury, que me estão aqui a intrigar. Sim, porque a dualidade de critérios que eles têm é cada vez mais espantosa. Cada vez mais espantosa e eu até fico abismada, perplexa com a descaradeza que estes homens, que se intitulam como homens de Deus, mas que as suas práticas deixam muito a desejar. Então vamos lá ao assunto que é relacionado com os senhores do Brás. Todos estão recordados, com certeza, do afastamento que o Cláudio Marcola teve da presidência. E que até os próprios filhos vieram para a internet falar de que o pai deveria ser reconduzido à presidência. E a verdade é que o Ministério do Brás o recolocou no GDI dos 30. Sabe-se lá porquê, vamos lá saber porquê. A verdade é uma. E nós temos tido a percepção da saúde precária mental do ancião Cláudio Marcola, não é? Todos nós temos observado. Agora eu questiono aqui o ancião Salvador Cury. De que é que está à espera ao permitir que o ancião Cláudio Marcola vá atender as reuniões do Ministério quando ele não pode, não tem a sua saúde mental não o permite atender reuniões do Ministério. Por isso mesmo ele foi afastado da presidência. E com isso eu concordo. Porque, aliás, todos nós temos conhecimento que a pior presidência, a pior gestão, tudo o que foi de mal que aconteceu, e perdoem-me aqueles que gostam do ancião Cláudio Marcola, mas a verdade é uma, se pode ter havido alguma coisa boa, é natural que sim. Mas, infelizmente, o que houve de pior, o que aconteceu na Congregação Cristã no Brasil e a nível mundial, foi por causa do ancião Cláudio Marcola. O que me espanta é a passividade destes senhores, e principalmente do ancião Salvador Cury,
ao permitir que este ancião que foi afastado das reuniões do Ministério estar a atender as reuniões em Araraquara. E vocês vão dizer, e qual é o problema, irmã Laurinda? Ou Laurinda, como vocês quiserem. Qual é o problema? O problema é o seguinte, é que este irmão, ancião Cláudio Marcola, que pertence ao GDI dos 30, quando atende as reuniões do Ministério em Araraquara, é para humilhar os irmãos que estão nessa reunião. Tem irmãos que entraram em contacto comigo e me disseram, irmã Laurinda, isto está a ser um caos autêntico aqui em Araraquara. Porque há irmãos do Ministério que saem das reuniões a chorar, indignados, revoltados, porque são humilhados por este ancião Cláudio Marcola. E eu pergunto, mas o ancião presidente, o Salvador Cury, não faz nada? Me dizem, parece que não. Então, como é que é possível, senhor ancião Salvador Cury, o senhor permitir que isto aconteça? O senhor está à espera que venha mais um escândalo e que venha parar na internet? Olha que falta muito pouco. Entretanto, que já há, o senhor está a permitir que seja possível que um dos irmãos, ou vários irmãos que estão nas reuniões do Ministério lá em Araraquara, e cujo é atendido pelo ancião Cláudio Marcola, estes irmãos venham a mover um processo por constrangimento. Aí vão dizer, não, porque o ancião Cláudio Marcola, ele não está bem na sua saúde mental. Espera aí, não é assim. As coisas não funcionam assim. Porque se ele está apto para atender as reuniões do Ministério, também está apto para responder num tribunal perante um juiz. E não é um médico que lhe vai, o médico que ele escolhe, ou o Brás escolhe, para determinar se a sua sanidade mental está apta para exercer o Ministério com esta responsabilidade. Não, é o próprio juiz que determina quem vai ser o médico que vai avaliar. Pois, mas eu me esqueço que vocês têm conhecimento com juízes, desembargadores. Pois é, estava-me a esquecer desse pequeno pormenor. É que vocês têm esses conhecimentos. Pois é. Mas sabem uma coisa? É que nem todos podem ser coniventes com as vossas opiniões e com o querer de abafar das situações que ocorrem no meio do vosso ministério. Porque a verdade é uma. E pode haver quem diga assim, mas vamos dar a tolerância, vamos ter amor, vamos ter caridade. Eu quero aqui perguntar a toda a assistência, a todos aqueles que estão a assistir aqui ao vídeo, digam-me uma coisa. Vós, por acaso, colocáveis um dos vossos familiares nas mãos de um cirurgião que estivesse com demência mental? Digo-me, vós serias capazes de colocar o vosso familiar numa intervenção cirúrgica nas mãos de alguém que não tenha capacidade mental de executar? Claro que não. Mas claro está que nunca mais esse médico ficaria sem o estatuto que ele um dia teve de médico cirurgião, o senhor fulano de tal, o senhor professor, doutor, cirurgião, de neurologia, de medicina interna. Ficava na mesma com o título. O que não podia, ou não deve e não pode é exercer a sua profissão. Qual é a diferença de alguém que não está capacitado mentalmente? Estão a entender aonde eu quero chegar? Ninguém está a dizer para tirar o título de ancião e até de presidente, mas não pode exercer, já não tem as capacidades intelectuais, mentais, para exercer esse cargo. E se desculpe, Sr. Ancião Salvador Cury, o senhor está a ser conivente com este crime.
Porque até há irmãos que saem das reuniões de Araraquara, quando são atendidas pelo ancião Cláudio Marcola, e que muitas das vezes têm vontade de desaparecer deste mundo. Estão-me a fazer entender aonde é que eu quero chegar, de desaparecer pela humilhação que ele faz com as pessoas que estão lá. É isso que o Senhor quer. Quer mais escândalos. Já não chega àqueles a que o Senhor tem proporcionado ou tem dado asas que aconteçam. Não foi o caso disso de proibir a gravação dos cultos e que nós estamos a ver o que está a acontecer. A política da propaganda com pastores, com isto e com aquilo, que está a ser uma pouca vergonha. Diga-me, Sr. Salvador Cúria, a verdade é uma, é que vocês estão com a situação fora de controle. Essa presidência, ela está fora de controle. Venha quem vier. E o que mais me impressiona, muito sinceramente, é que os filhos do ancião Cláudio Marcola, e principalmente o Joel Marcola, está mais incentivado a que o pai continue e a defender que o pai não deve ser retirado. Então eu digo, eu acho que não só o pai, mas os filhos deveriam ter um encaminhamento psiquiátrico e psicológico para saber a demência destas personagens. Porque é impossível. Eu, por exemplo, se visse o meu pai a ter uma atitude dessas, ou a causar todo este embaraço, todo este desconforto, eu diria ao meu pai, olha pai, chegou um momento de repousar, ficares tranquilo, não estamos interessados em presidência, em isto e aquilo, vamos viver a nossa vida. Pois, há aqui qualquer coisa estranha, não é? Há uns grupos de amigos, até há uns grupos secretos, não é? Pois, verdade. E a verdade é que há dualidade de critérios. Enquanto se retira responsabilidades a irmãos com 90 anos, como o caso do irmão Paulinho, e quero que fique aqui bem patente, e que entre bem na vossa cabeça e que entendam, eu não estou aqui a defender o irmão Paulinho, tem coisas que eu não concordo, tem coisas que eu acho que são absurdas, mas eu digo-vos uma coisa, olha, que entre o irmão Paulinho e o Cláudio Marcola, o irmão Paulinho está muito melhor de saúde mental do que o ancião Cláudio Marcola. E o Cláudio Marcola continua a atender as reuniões do Ministério. Será que estão à espera que haja vítimas mortais para tomar uma atitude? Porque não fica interditado este ancião Cláudio Marcola? Qual é a razão verdadeira para não ficar interditado? Ficar reservado ao seu lugar. E quero aqui dizer uma coisa, é que no vosso meio do ministério, em que vós vos intitulais como homens de Deus, filhos de Deus, mas as vossas ações, as vossas atitudes, as vossas tomadas de atitude, de posição, nada tem a ver com o que é ser filho de Deus e com o que é obra de Deus. E eu não me vejo identificada com aquilo que eu outrora vi com homens já com uma certa idade e que tinham uma luz de Deus extraordinária. E homens com bastante idade. E que a luz de Deus, a sabedoria de Deus, descia sobre eles. Claro que eles erravam. Eram homens, seres humanos. Mas a este ponto em que há dualidade de critérios e o facto de vos intitulardes homens de Deus, revestidos por Deus e que Deus vos faz saber isto e aquilo e que as
tomadas de posição, de atitude, são estas, porque são debaixo da guia de Deus. Desculpem-me, mas este Deus eu não conheço. Não, não conheço. É totalmente à parte daquilo que eu um dia, por muitos defeitos que a instituição tenha, porque tem e muitos, e eu saí por não concordar com tomadas de atitudes que estes homens responsáveis aqui na Congregação Cristã em Portugal tiveram em relação aos abusos sexuais e a outras coisas mais. A verdade é que eu não concordo. E fico a pensar, mas que Deus é este? É um Deus estranho. Eu sei que não é Deus. Lá está, falam de Deus, mas as suas atitudes nada têm a ver com aquilo que um dia Deus nos deu a conhecer. Independentemente da instituição religiosa que frequentam ou não, independentemente de tudo, a verdade é esta. A essência que cada um de nós tem em si sobre Deus, sobre Jesus Cristo, não nos faz ter atitudes como estas. Não permite. Sr. Salvador Cury, o que é que o impede de ter uma atitude de homem de Deus? Sim, o que é que o impede? Ou então das duas uma. Vós estáis coniventes com os críticos. Sim, estáis a dar matéria para eles terem nos próprios vídeos. É essa a função, Sr. Ancião Salvador Cury. Senhores anciães do Ministério do Brás, é isso que estáis a propagar? De dar matéria para os críticos falarem sobre vós? Sendo assim, porque só dessa forma é que vós tendes fama, Salvador Cury, o blá blá blá, o professor Pardal, o ancião Baco. E convenhamos, Sr. Salvador Cury, a verdade é que o senhor, com este seu filho, blá blá blá, filho espiritual, blá blá blá, a verdade é que tem sido uma coisa catastrófica, a ponto de que alguém que cometeu pecado e que não condiz com a parte ética, as regras que são estabelecidas pela própria instituição, ele tem toda a liberdade, e vejam só, não sendo pai, de atender uma reunião da mocidade. Como é que é possível dar conselhos a alguém que não tem filhos, que não tem experiência de vida e que tem um passado que cometeu um pecado e que nem sequer poderia subir ao púlpito? Eu digo isto perante as regras que são estabelecidas pela própria instituição. Senhor Salvador Cury, o senhor está conivente com vários crimes que estão a ser cometidos na instituição religiosa Congregação Cristã. E a omissão é pecado, conforme o senhor também já referiu isso. Também, não é? Está recordado ou quer que eu lhe lembre? Não vale a pena. E como é que o senhor permite que pessoas deste género, blá blá blá, Baco, tenham um protagonismo nesta esfera religiosa da Congregação Cristã? O senhor vai ser responsável e vai responder perante Deus tudo isto que está a acontecer. Não pense que vai ficar ilibado. Sabe que Deus é justo. Deus não é como o homem, nem é como a mulher. Deus é justo, tem o peso da balança. Os seus atos vão pesar. E olha que, na minha opinião, perante aquilo que eu tenho vindo a ter conhecimento, o prato da balança da condenação está mais pesada do que o prato da justiça, da verdade, do amor. Esse prato está muito leve. E a verdade é que o senhor é conivente, ao ter conhecimento, ao ter chegado até si, aquela falsa assinatura da namorada do blá blá blá, o senhor sabe que é falsa,
que foi comprada ou que foi feita de maneira de suborno. O senhor sabe perfeitamente, Sr. Salvador Cury, que esse blá blá blá, juntamente com a irmã dele e mais uns desembargadores e uns juízes, amigos da panelinha, da vossa panelinha, conseguiram ter essas provas. Tudo isso está a pesar na sua balança, Sr. Salvador Cury. Não pense que não. O senhor lembre-se uma coisa. A imagem que o senhor vai deixar aqui na Terra, ela vai ficar ou para honra ou desonra. E neste momento está mais voltada para a desonra da obra de Deus que é praticada na congregação cristã. Eu não estou a dizer que a congregação cristã é única e exclusivista, não. E conforme muitos dizem que não vão falar de outras instituições porque não têm conhecimento, eu também não vou falar. Eu falo daquela onde eu estive quase 50 anos. Quem não gostar, que não ouça, tape os ouvidos, que vá haver outro canal. Aqui fala-se a verdade e toda a verdade. Doia a quem doer. Gostem ou não gostem. Seja ministério da congregação cristã ou não seja da congregação cristã, isto é, ou ex da congregação, desculpem-me. Se eu sou dona da verdade. Não, não sou. Mas tenho direito a dar a minha opinião. Tenho ou não tenho direito? Tenho. E há coisas que eu não concordo. E quero dizer mesmo aos críticos, é assim, se a matéria que está a chegar até vós e que dá a razão de visualizações nos vossos canais, eu acho que o melhor é começar também a cobrar pela exposição que colocam estes senhores, em que são falados os nomes, Salvador Cury, o professor Pardal e outros mais, por aí fora, em que há uma divulgação, uma propaganda, um marketing. Eu acho que deverias começar a colocar, obter, quer dizer, cobrar uma comissão. E assim até era escusado pedirem Pix. Desculpem, estou se calhar a ser agora um bocado irónica. É verdade, é verdade. Trabalhar honestamente não é para todos. Trabalhar na verdade não é para todos, não. E isto sem querer atingir seja quem for. A verdade é essa. A transparência, a simplicidade, a honestidade, a objetividade, trabalhar em prol do bem do meu próximo, independentemente se é da congregação, se já foi da congregação, se é um ex da congregação, se é de qualquer outra instituição. A verdade é esta. E a verdade é esta, Sr. Ancião Salvador Cury. O senhor está a ser conivente com esta atitude que o seu colega de ministério, o Ancião Cláudio Marcola, está a ter nas reuniões do ministério de Araraquara. O que é que vai fazer? Que vai meter um processo. Vai procurar um juiz ou um desembargador para meter um processo. Força. Vá lá. Vá. Faça isso. Fico a aguardar aqui. Lembre-se, Sr. Salvador Cury, que aquilo que o senhor for semear é o que vai colher. E, como eu referi atrás, há uns determinados grupos, até há um grupo de sertanejo, de amigos, secretos, isto e aquilo. Pois bem, fiquem a aguardar, porque está a ser trabalhado um vídeo onde vamos aqui colocar, aqui no ar, umas perguntas sobre aqueles grupos secretos. O que é que está a acontecer? Porque é que há dualidade de critérios? Porque é que para uns toma-se uma medida e para outros toma-se outra? É isto que vamos fazer. Estamos a trabalhar. Está mesmo quase a sair esse vídeo. Mas eu tinha que fazer este. O vídeo está quase pronto. Aí vamos expor quem é que faz parte desses grupos secretos
Vamos expor. Fiquem a aguardar. Deus vos abençoe e até ao próximo vídeo, se Deus quiser. Obrigado por assistir a mais um vídeo de Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Dê o seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho.